Glória a Deus. Para quem não me conhece, meu nome é Ramon Vilar, eu sou pastor da Church e hoje eu tenho o privilégio de trazer uma mensagem, e uma das mensagens mais lindas que o Senhor me deu nos últimos tempos. E o tema dessa mensagem é a beleza do deserto. Uau! O nome por si só já é bom, nós poderíamos encerrar aqui, mas o recheio desse bolo aqui que o Senhor preparou é algo de fato extraordinário, amém? Queria pedir que você feche um pouco seus olhos, que nós comecemos esse momento orando e entregando ao Senhor, amém? Pai, nós queremos te adorar, engrandecer o seu nome, declarar que o Senhor é digno de tudo. Pai, eu peço que não haja confusão nessa mensagem, Senhor, eu peço que os nossos corações estejam linkados com o Senhor. Peço que o Senhor use a minha vida, que o Senhor tire toda a vaidade, que o Senhor tire toda a preocupação, Deus, que possa interferir nessa mensagem, e que nós aqui, Deus, consigamos ouvir a sua voz, consigamos ser direcionados pelo teu Espírito, ser confrontados, Deus, e ter as nossas vidas transformadas. Jesus, tudo é para o Senhor. Nós te amamos e convidamos o Senhor a fazer parte, não só fazer parte, mas a controlar o que acontecerá nesses próximos minutos, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode olhar para a pessoa que está do seu lado e falar boa noite. Fala com mais entusiasmo, fala boa noite. Você já elogiou o seu marido, você já elogiou a sua esposa? Olha para a sua esposa e fala assim: você está linda. Olha para o seu marido e fala: que barriguinha saliente. Glória a Deus. Eu gosto muito de pregar aqui no 18H, porque eu sinto que a parada flui, amém? Mas vamos começar a nossa mensagem. Para você que nos assiste online também, me perdoe, seja muito bem-vindo, que você sinta Deus falando com você nessa mensagem. Mas eu quero dizer a respeito do deserto. Quantos aqui já visitaram algum deserto na vida? Levanta a mão bem alta aí. É um lugar feio ou é um lugar bonito? Tem gente que acha feio, tem gente que acha bonito, não é verdade? Mas o deserto, ele tem por característica, todos os desertos, um lugar seco, um lugar sem vida. Alguns desertos, quando o deserto frio, no caso, gelado, ele não é seco, né? Ele se torna úmido. Mas de forma bem prática, desertos são áreas caracterizadas por um baixíssimo teor de umidade relativa do ar, com uma chuva escassa, que não ultrapassam o acumulado de 250 milímetros por ano de chuva. E aí talvez você fale assim: tá, mas qual que é a base o efeito comparativo para eu saber se isso é muito, se isso é pouco? Para você ter uma ideia, no norte do Brasil, no litoral do Amapá, que é a região com maior total pluviométrico do país, o acumulado de água no ano, ele beira ou ultrapassa 3.000 milímetros de água. Se nós falarmos da região nordeste do Brasil, a média é de 1.200 milímetros de água. Na região sul, dependendo do estado, varia entre 1.250 milímetros a 2.000 milímetros de água. Aqui na região sudeste, nós falamos a cerca de 1.500 milímetros até 2.000 milímetros de água. No deserto, quantos milímetros de água por ano? 250. Repete assim: 250. Vocês estão muito animados, vocês estão bem? Vocês estão felizes? O deserto, ele pode ser formado naturalmente, tá? Isso é aula de geografia, pela ação de fatores como corrente marítima fria, ventos secos e quentes e barreiras orogenéticas. O que é orogenético? Não tenho a menor ideia, mas estava lá, eu achei bonita essa mensagem olha que culto, orogenética. Ou então ele é formado pelo processo de desertificação, que consiste, essa parte todo mundo sabe, entende, compreende, que consiste na degradação do solo de uma determinada área por uma ação humana. A vegetação do deserto, ela é muito específica, não existe, quando existe, ela é completamente adaptada ao ambiente. Vocês aqui sabem qual é o maior deserto quente? Aliás, vamos mudar. Qual é o maior deserto do mundo? Quem aqui? Bem. Como? Google me respondeu. O maior deserto do mundo é o continente da Antártica, ou Antártida.
mas é um deserto frio. Sabia que existe deserto frio? Aê, vai cair no Enem, você já se deu bem com essa aula gratuita. O deserto quente, o maior deserto quente, de fato é o Saara, com 9 milhões de quilômetros quadrados, enquanto o Antártica tem 14 milhões de metros quadrados. Existem 33 grandes desertos ao redor do mundo. Alguns deles divididos em partes, em frações. E se nós pegarmos a somatória de todos esses desertos, nós estamos falando que aproximadamente 1/3 da superfície do planeta Terra consiste em deserto. A verdade é que quando nós falamos de deserto, a primeira imagem que vem na sua cabeça e na minha cabeça, ela não é boa, ela não é algo bonito. Quando trazemos esses dados, então percebemos que é ainda mais difícil que venha algo bom do deserto, já que não tem chuva, sem água, sem vida. Não é verdade? Que haja alguma coisa boa vindo de um lugar tão seco. Mas como algumas pessoas, filósofos, teólogos, escritores, atores e seja lá o que for, alguns já definiram, eu quero te garantir nessa noite, que existe sim beleza no deserto. Eu quero entrar nesse tema, mas eu não quero entrar de qualquer jeito, parecendo um coach ou te trazendo uma palestra motivacional. Não é o intuito dessa mensagem, mas eu quero te mostrar biblicamente que existe beleza no deserto. Talvez você me peça para que eu te mostre então qual a beleza que eu estou falando, de onde vem essa beleza, mas o que eu preciso te dizer é que para você perceber essa beleza, você precisa vivenciar a experiência de estar em um deserto. Recentemente eu preguei sobre processos. Estar em um deserto é um processo. E quando nós vivemos o processo de forma integral, de forma intencional, nós somos recompensados. E quando nós estamos no deserto, eu quero te falar que Deus faz grandes coisas. Amém? Mas nós precisamos estar com os nossos olhos bem abertos para encarar a vida, para que nós olhemos a realidade. E às vezes a realidade que nós nos deparamos não é bem como nós gostaríamos que fosse, não é verdade? Mas não adianta nós fecharmos os olhos, porque se nós fecharmos os olhos, isso também não nos trará benefício algum e não nos levará a lugar nenhum. Fato é que esse tema, essa frase, eu estou vivendo no deserto, é muito comum dentro da igreja, dentro do meio pentecostal, dentro da igreja protestante. Quantos nunca, quem aqui nunca disse? Cara, eu estou no deserto, estou vivendo no deserto, agora perdido no deserto. Alguém nunca disse isso? Se não disse, veio de uma igreja bem tradicional batista. A maioria já disse, eu já disse. E quando nós dizemos isso, o que nós queremos dizer é que nós estamos passando por um período, nós estamos passando por um momento, nós estamos passando por uma fase onde as coisas não parecem acontecer, onde as coisas não parecem andar, onde parece que nós estamos caminhando em voltas, sabe, em círculos, sem sair do lugar, sem ter algum tipo de êxito. No deserto nós ficamos cansados. Quando nós nos sentimos no deserto, nós nos sentimos abatidos, nós nos sentimos desencorajados, nós nos sentimos desamparados, nós nos sentimos desmotivados. No deserto nós temos vontade muitas vezes de morrer. Mas o que eu quero te falar nessa noite é que essa mensagem não veio do meu intelecto. Essa mensagem Deus preparou porque Ele viu o deserto que cada um de vocês está passando. E Ele decidiu te mostrar que o processo que você tem vivido, que o deserto que você tem andado, existe uma beleza lá dentro. Deserto não é lugar de punição. Deserto é demonstração do cuidado e do amor de Deus para as nossas vidas. Sabe por quê? Eu vou te dar 4 motivos hoje para você entender que deserto não é lugar de punição. É lugar de cuidado e amor de Deus na nossa vida. Primeiro que eu quero te dizer, o primeiro porquê, é porque no deserto Deus se revela. No deserto Moisés teve uma experiência sobrenatural com Deus. Mudou a sua vida para sempre. Vamos abrir a Bíblia comigo, Êxodo capítulo 3, versículos de 1 a 4. Diz assim, Êxodo 3, de 1 a 4. Desculpa se eu estou correndo um pouquinho, é porque hoje nós estamos bem corridos com o tempo, tá? Mas diz assim, Êxodo capítulo 3, versículos de 1 a 4. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian,
e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, no meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. A história de Moisés muito provavelmente você conhece. Moisés era um bebezinho, nasceu num período onde foi dito para que os bebês hebreus fossem mortos, fossem assassinados, e foi criado pela filha de Faraó. E após cometer um homicídio, ele decide fugir. Mas Moisés, no seu deserto, ele tem uma revelação que não somente mudaria a sua vida, que eternizaria o seu nome, mas que mudaria a história de um povo, a história de uma geração. Deus fala com Moisés através da sarça e evidencia o seu chamado. Aí você vai falar assim para mim: pô, Ramon, mas moleza, é Moisés, nós falamos isso hoje porque nós sabemos o fim da história, nós sabemos o desenrolar da história. Mas pensa você, e coloca um pouquinho a lente de Moisés naquele tempo, onde ele foi criado no palácio de Faraó, onde ele tinha acesso a absolutamente todas as coisas, onde ele tinha comida, onde ele tinha paz, onde ele tinha provisão, onde ele tinha amor, onde ele tinha cuidado. Moisés tinha tudo dentro do palácio, mas havia uma inquietação no seu coração, que não permitia com que ele ficasse ali estável, de uma maneira tranquila. Quando então ele comete um erro, que o coloca em uma posição oposta do conforto que ele tinha, ele se vê obrigado a fugir, e ele foge então para Midian. E o que aconteceu com Moisés certamente serve de lição para nós. Sabe por quê? Porque muitas vezes Deus precisa nos tirar do caos que nós vivemos, Deus precisa nos afastar de onde nós estamos, para nos colocar em um lugar isolado, mais quieto, onde podemos ouvir a sua voz e os seus direcionamentos. Claro que ouvir a voz de Deus é extremamente especial, claro que ouvir um direcionamento de Deus é especial, mas estar em um ambiente silencioso, eu não estou falando de ruídos externos, muitas vezes ruídos internos em nós, é preponderante para que você consiga ouvir e distinguir a voz de Deus. Falando um pouco do deserto e fazendo esse comparativo, eu disse aqui que Deus teve que tirar Moisés de onde ele estava para levar Moisés para um lugar quieto. O deserto é um lugar silencioso. No deserto você não ouve buzina, no deserto você não ouve barulhos, o que você escuta talvez é o barulho do vento, é a chuva quando cai de forma esporádica, os animais daquela região. E o que nós precisamos entender é que nós precisamos acalmar o nosso coração quando nós estivermos vivendo esse tempo, porque muitas vezes nós achamos que Deus não está trabalhando, e nós antecipamos algo achando que pode ser, que seja da vontade de Deus, e nós erramos, cometemos erros, e caímos onde nós não deveríamos estar. E eu quero te falar uma coisa, que se você acalmar o seu coração, e esperar o tempo de Deus para que Ele fale com você, Ele certamente fará. Eu posso te falar uma coisa, nos dias de hoje, onde as demandas são enormes, onde os convites a tantas coisas são grandes, onde as pessoas buscam por aceitação, onde as pessoas buscam loucamente ser amado. Eu já disse uma vez aqui que um estudo mostra que 4,1 bilhões de pessoas no mundo não se sentem amadas. E é por isso que tem tanta gente se relacionando do jeito errado, é por isso que tem tanta gente buscando o amor em pessoas erradas. Num tempo onde as pessoas lutam por fama, lutam por dinheiro, lutam por ser influência, o deserto se faz mais do que necessário. Deserto é o lugar onde Deus fala conosco. Sabe por quê? Porque no deserto você não é nada. No deserto, não importa de onde você veio, não importa qual é a sua história. No deserto, não importa o quão influente você é, não importa a quantidade de seguidores que você tem, não importa o tamanho do seu negócio, o tamanho da sua conta bancária. No deserto, pouco importa quem você é.
O que realmente importa no deserto é entender que ali, somente ali, nós somos filhos. Ali nós somos filhos, e o que nós precisamos de forma intensa é o cuidado do Deus Pai conosco, o amor de Deus. No deserto Deus trata as nossas feridas, e conforme Ele vai se revelando, Ele vai tirando o peso, o fardo que nós carregamos, e nos fazendo entender que nós estamos naquela situação por um período de tempo, e não pela eternidade, e não para sempre. Às vezes nós estamos tão envolvidos, tão doídos com aquilo que nós estamos vivendo, que nós achamos que é para sempre. Quem tem filho pequeno aqui? Quem já teve filho pequeno e hoje está grande? Deixa eu te falar uma coisa, vê se não é isso. Como a gente maximiza as coisas que dão errado. Você tem um filho e o seu filho dorme bem durante 6 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, ele dorme bem, dorme a noite inteira. E aí, por conta de uma gripe, por conta de um resfriado, por conta de alguma coisa, de um estirão de crescimento, seja lá o que for, ele fica 1 semana dormindo mal. E você não consegue se lembrar que ele dormia bem. Você fala, meu Deus, Deus, por que ele dorme tão mal a vida inteira? Estou mentindo? Sim ou não? Não é isso? Você fala, meu Deus, essa criança nunca dormiu. Eu não lembro que dormiu a noite inteira. Porque nós olhamos e muitas vezes nós não conseguimos nos lembrar de como era antes. Mas eu quero te falar que todo o processo, por mais doloroso que seja, quando nós continuamos acreditando, perseverando, Deus se manifesta. Nós atravessamos o deserto. Não adianta você parar diante do deserto e ficar contemplando. Uau, que grande. Uau, eu vou ter que andar muito para atravessar. Meu querido, ou você mete o pé, dá o primeiro passo, caminha em direção ao outro lado, ou você vai ficar estagnado e você não vai conseguir ver Deus se revelando durante esse processo. As pessoas têm medo de atravessar uma fase difícil. Deixa eu te falar uma coisa, sozinho você vai se lascar, mas com Deus você vai ter êxito. Sozinho atravessando o deserto você vai passar fome, você vai ter medo, você vai ter angústia, mas com Deus nada vai te faltar. E é isso que você precisa entender. O deserto não dura para sempre. O deserto é um período. O deserto é um tempo. Ele não é o seu destino final. E nós entendemos isso quando nós temos a revelação do caráter e do amor de Deus. Esse é o primeiro porquê. Se você me falar, por que deserto é a demonstração de cuidado? Primeiro, porque Deus se revela. Revela o chamado dele. Segundo, porque no deserto Deus traz a provisão. Se nós continuarmos a história de Moisés, o que nós vimos é que Moisés liberta o povo milagrosamente. Você conhece essa história? Liberta o povo milagrosamente das mãos de Faraó, que com tanto ódio tentou contra a vida do povo de Deus, e Moisés continuou. Enfim, a história continua. Vamos ler lá, pular para o capítulo 16 do livro de Êxodo, versículos de 1 a 4. E diz assim, Êxodo 16, de 1 a 4. Partiram de Elim, e toda a congregação dos filhos de Israel veio para o deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai. Aos 15 dias do 2º mês, depois que saíram da terra do Egito, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Disseram-lhe os filhos de Israel, quem nos dera tivéssemos morrido pelas mãos do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar, pois nos trouxe a este deserto para matardes de fome toda essa multidão. Então disse o Senhor a Moisés, eis que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que ponha à prova se anda na minha lei ou não. Olha só, após receber a revelação do chamado de Deus, Moisés cumpre aquilo que havia sido pedido para ele, coordenar o povo para que o povo saia do Egito, todo mundo sabe. E eles estavam no deserto quando começaram a passar fome. E ao invés de olhar, porque eles saíram do deserto, eles saíram do Egito de forma milagrosa. Todos concordam com isso? Você está comigo aqui? Você está entendendo?
Eles saíram do deserto do Egito de forma milagrosa. Então, quando estavam passando necessidade, ao invés de olhar para aquele que o tirou do Egito, os tiraram? Para Deus, ao invés de olhar para Deus, eu nunca fui muito bom de português, mas ao invés de olhar para Deus, eles preferiram murmurar. Existe uma música que nós cantamos no dia de hoje. Eu queria pedir que você do corinho me ajudasse. Você vai me ajudar? Sim ou não? Ela canta assim: caminhando vou para Canaã. Vai lá! Caminhando vou para Canaã. Continua. Glória a Deus, caminhando eu vou. Posso falar? Eles não cantaram essa música. Essa música não é bíblica. Ela pode ser uma música profética, mas eles não estavam felizes, eles estavam murmurando, eles só reclamavam. Imagina um povo chato, um povo que só reclamava. E aqui vai uma lição importante para você, meu irmão: deserto não é lugar de murmurar. Deserto é lugar de confiar e de louvar ao Senhor. Amém? Sabe por quê? Porque quando nós oramos, quando nós louvamos, nós lembramos aquele que nos chamou no deserto. Porque quando nós louvamos, nós lembramos aquele que está nos guiando no deserto. E quando nós louvamos, nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ele. É isso que o deserto tem que fazer em nossas vidas. Nós temos que parar de murmurar, nós temos que parar de questionar Deus. E foi assim. Deus proveu o maná. Eles estavam reclamando de fome, Deus traz o maná. Eles reclamaram do maná, Deus traz as cordonices. Depois eles reclamaram da água, Deus traz água. Tudo eles reclamavam, eles murmuravam o tempo inteiro. A verdade é que muitas vezes nós estamos tão zangados com Deus, tão cegos, gastando tempo culpando a Deus pelos nossos fracassos, que nós não conseguimos olhar para aquilo que Ele já fez. Nas nossas vidas, muitas vezes nós vibramos com grandes conquistas, com grandes milagres. O milagre de uma dor de cabeça não é tão poderoso quanto o milagre de alguém que é curado de câncer. Mentira, milagre é milagre. Deus trabalha no extraordinário, fazendo pessoas ressuscitarem, fazendo cânceres desaparecerem. Deus trabalha de forma extraordinária, mas Deus também trabalha no ordinário. Quantos aqui não conseguem ser gratos a Deus? Deixa eu te falar uma coisa: por dia no Brasil, 110 pessoas são violentamente assassinadas. Você está aqui, glória a Deus pela sua vida, porque você poderia fazer parte dessa estatística. Nós passamos o ano inteiro sem ter um acidente de carro. Nós passamos o ano inteiro sem ser assaltados, mulheres sem ser violadas. Glória a Deus por isso, mas nós só reclamamos daquilo que nós não recebemos. E aí você fala: nossa, que povo estúpido que só reclamava, e nós fazemos igual. Ou você crê que Deus é o seu provedor, ou então, meu querido, você é igualzinho àquele povo. Deus faz um milagre. Deus faz um milagre no extraordinário, mas também no ordinário. Agora uma coisa, uma das belezas do deserto é a imensidão do deserto. Sabe por quê que é bonito? Porque te mostra o quão pequeno você é diante daquela grandeza de deserto. Amém? Agora você imagina Deus comparado ao deserto. O deserto tem um fim. O meu Deus, Ele é o começo, Ele é o meio, Ele é o fim. Ele é infinitamente maior do que qualquer deserto que possa existir. Ele sabe todas as coisas. O deserto é minúsculo. O que importa é que Ele sempre trará a provisão quando você precisar. Durante esse percurso no deserto, Ele vai trazer a provisão emocional, Ele vai trazer a provisão espiritual, Ele vai trazer a provisão física. Porque a verdade é que a nossa fonte pode secar, mas os mananciais de Deus continuam jorrando e sempre vão jorrar. Terceira razão porque existe beleza no deserto, é porque no deserto nós somos treinados.
Ramon, mas necessariamente eu preciso estar num deserto para ser treinado? Veja bem, eu não acho que necessariamente estar no deserto, somente no deserto você vai ser treinado. Porém, se nós olharmos, o próprio Jesus foi treinado no deserto. Então por que nós não podemos ser? Aliás, se quisermos ser parecidos com Cristo, melhor estarmos preparados para que Deus nos leve ao deserto para ser treinados. Vendo uma pregação do Hernandes Dias Lopes um tempo atrás, ele diz o seguinte, que o deserto é a escola superior do Espírito Santo. Eu achei genial isso. Deserto é a escola superior do Espírito Santo. Um curso intensivo onde Deus treina e equipa os líderes mais importantes. Se você está no deserto, se você foi levado ao deserto, é porque Deus se importa com você. É porque Deus sabe que você tem potencial e você tem um plano nas mãos dele. Vamos ler aqui Mateus 4, versículos de 1 a 11. Você conhece essa história, mas nós precisamos ler. Diz assim, Mateus capítulo 4, versículos de 1 a 11. Diz assim: a seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e disse: se és filho de Deus, atira-te para baixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. E eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçar em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou-o ainda o diabo a um monte alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Com isso o diabo deixou, e eis que vieram anjos e o serviram. Jesus foi treinado por 40 dias no deserto, e foi aprovado após ser treinado. Eu lembro de um tempo atrás pregar uma palavra onde eu disse que primeiro Deus nos ensina no particular para então nos exaltar em público. É exatamente assim que funciona na escola divina. Estar no deserto é estar longe dos holofotes. O deserto ele não te promove. O deserto ele não brilha a sua luz. No deserto você, muito pelo contrário, é humilhado. Estar no deserto dói, estar no deserto nos faz chorar. Mas eu quero te dizer que homens de Deus que transformaram a história passaram pelo deserto. Moisés, Elias, Davi foram treinados no deserto. E antes de sermos usados por Deus, nós precisamos entender que nós somos nada. Moisés aprendeu a ser alguém no Egito, mas ele aprendeu a ser ninguém no deserto. Você entende isso? Ele aprende a ser alguém no Egito e aprende a ser ninguém no deserto, porque quando você não é ninguém, você entende que tudo vem dele e tudo vai para ele. O treinamento vem antes do desempenho. Isso é importante para os dias de hoje. Antes da posição, tem a unção. Porque primeiro Deus trabalha em nós, para depois trabalhar através de nós. Sabe, gente, quando nós somos treinados no deserto, nós aprendemos a confiar. Nós aprendemos a ouvir a voz de Deus, nós aprendemos a ter discernimento, a valorizar o que nós recebemos. Deus não nos leva para o deserto, sabe? E quando a escassez mostra a tua face, Ele fala: ih, caramba, fui pego de surpresa. Não sabia que isso aconteceu. Nosso Deus não se surpreende. Ele tem um plano do começo ao fim para a sua vida, durante essa temporada que você está vivendo. Deus sabe onde você está, porque você deve estar neste lugar. Mas Ele sabe que esse é um lugar de passagem, não é um lugar de permanência e morada. E o último ponto que eu quero dizer para vocês: o deserto é a agenda de Deus. E essa talvez seja a parte que mais doa em você. Porque o deserto não é um acidente, você não caiu no deserto por um acidente. Não, a agenda de Deus é que você estivesse nesse lugar, para que você se tornasse um cristão melhor. Isso porque nós conseguimos aprender lições importantes no deserto.
durante o percurso, durante essa caminhada. Deus nos leva para o deserto por inúmeras razões. Eu lembro aqui a história do profeta Elias. Quem lembra a história do profeta Elias? O profeta Elias tem uma guerra contra Baal. Ele ora, é uma guerra onde ele mata um monte de gente. Deus derrama fogo, sabe? Deus traz fogo do céu. Elias ora, o fogo desce, consome o sacrifício, a água que estava em volta. Todo mundo olha, fica admirado, e aquilo que deveria ser motivo de um grande avivamento e alegria se tornou numa depressão profunda, porque logo após isso Elias é ameaçado de morte. Então ele decide ir para o deserto, e lá no deserto ele ora para que Deus tire a vida dele, para que ele morra. Mas o que Deus faz é algo extraordinário, porque Deus tem a agenda perfeita para você, não tem perfeito. Então o que Deus faz? Leva ele para o deserto. Deus alimenta, Deus manda com que ele durma. Então quando aquela temporada, aquele tempo de medo passa, ele sai muito mais ligado e atento para as coisas que Deus iria fazer através da vida dele. Ele tinha uma nova visão, ele estava pronto para continuar a sua visão, a sua missão como profeta. E a verdade é que muitas vezes na nossa vida, circunstâncias difíceis nos empurram para um deserto emocional, um deserto espiritual. Nós nos sentimos acabados, nós nos sentimos sem força, nós nos sentimos derrotados, e a única coisa que nós queremos fazer é fugir dessa situação. Mas Deus nos leva para o deserto para nos restaurar também. O sofrimento do deserto é naquele lugar que nós podemos chorar no colo de Cristo, chorar nos braços de Cristo, clamar, gritar por socorro, e Ele é o nosso socorro. Se deixarmos Deus agir nesse tempo do deserto, eu quero te falar que nós sairemos restaurados, nós sairemos transformados, porque Deus não mente, Deus não muda, e Ele é incrível. Estar no deserto é a agenda de Deus. Não queira antecipar esse processo. Eu queria concluir dizendo uma coisa para vocês. Existia um escritor francês, aquele mesmo que escreveu o livro do Pequeno Príncipe, que foi um cara extremamente conhecido, famoso, era piloto de avião, era escritor, o cara era brabo. E tem uma frase no livro do Pequeno Príncipe, que quem já leu diz assim: o que torna belo um deserto é que ele esconde um poço em cada lugar. Mas o que torna belo o deserto em nossas vidas é saber que nós estamos por um propósito, e que Deus é a fonte de águas vivas que vai jorrar através desse poço. Eu queria pedir que você feche seus olhos. Primeiro eu quero falar com você que entrou aqui hoje pela primeira, segunda vez, mas nunca entregou o seu coração para Jesus. E talvez você se encontre nessa situação onde você tem buscado por respostas, onde você tem tentado buscar alegria em lugares, em pessoas, em circunstâncias e situações, e você sente que nada dá certo, e você sente que as coisas não caminham, que as coisas não progridem, muito pelo contrário, toda vez você está dando um passo para trás, você está voltando. Eu quero te dizer que Deus, a agenda de Deus, ela é tão perfeita que Ele marcou uma data para que você se encontrasse com Ele. E essa data é dia 26 de novembro de 2023. Num domingo, onde você entrou numa igreja de forma despretensiosa, não sabendo o que encontrar, e de repente encontrou uma palavra onde você entendeu que Jesus quer estar com você durante todo o processo da sua vida. Deixa eu te explicar de forma bem prática o que eu estou falando. Eu estou falando que Jesus se importa com você, e que Ele não quer que você caminhe sozinho pelas dificuldades que a vida te oferece. Ele não quer que você lute sozinho a luta que a vida te impõe, que Ele quer estar do seu lado, Ele quer te ajudar, Ele quer te encorajar, Ele quer te guiar. Ele sabe os melhores caminhos, Ele tem os melhores planos, Ele sabe absolutamente todas as coisas, mas para que isso aconteça, necessariamente é preciso que você confesse com a sua boca que Ele é o seu Salvador. As pessoas têm buscado a salvação da alegria nas bebidas, na pornografia.
no consumo de drogas ilícitas, em relacionamentos que não trazem paz, não traz alegria. Eu quero te falar que o que você tem procurado em pessoas, em situações, Ele está te oferecendo hoje. Minha paz vos dou, não como a desse mundo. É o que Ele está te dizendo hoje. O que Ele quer derramar sobre a sua vida é uma paz que excede todo entendimento. E só quem vive entende. A paz que Ele traz para as nossas vidas faz com que nós enxerguemos a bondade dEle nos pequenos detalhes. Você confessar que Ele é o seu Salvador não te faz um religioso, mas te faz uma pessoa dependente dEle. E é bom ser dependente de um Pai tão poderoso. É bom estar dependente de um Pai que pode todas as coisas, que pode tocar, que pode limpar o caminho, que pode te direcionar, que pode te guardar. A palavra de Deus diz em Apocalipse: eis que estou à porta e bato, e se você abrir, eu vou entrar na sua vida, e eu vou fazer morada, e eu vou estar com você todos os dias. A igreja de olhos fechados, eu quero perguntar para você, você que nunca entregou o seu coração para Jesus, você que nunca falou: Jesus Cristo, vem morar na minha vida, eu confesso que o Senhor é o meu Senhor e o meu Salvador. Mais uma vez, não estou te convidando para que você se torne um religioso, não estou te convidando para que você se torne um membro da IA Church, embora se você quiser ser, você será muito bem-vindo, mas é a respeito de um relacionamento com Ele, confiança com Ele. Se você deseja entregar o seu coração para Jesus, dizer: Senhor, eu estou vazio, mas eu sei que o Senhor pode me preencher e me guardar. Levante as suas mãos onde você estiver, nós vamos orar. Não tenha vergonha, eu já fiz essa oração, eu já tive esse tempo, eu já fiz essa escolha, e Deus tocou na minha vida e transformou o meu coração, transformou a minha história. Eu estava seco como um deserto, e Deus colocou a água da vida em mim, e a partir daquele dia eu soube que eu era especial para alguém. Embora eu soubesse que eu tinha valor perante os meus amigos, e embora eu soubesse que eu tinha valor perante os meus pais, havia uma falta em mim, e essa falta foi preenchida quando eu disse: Jesus Cristo, vem morar no meu coração. Se você deseja fazer essa oração, levante a sua mão onde você estiver, o mais alto para que eu possa te ver. Glória a Deus pela sua vida, glória a Deus pela sua vida. Fique com a sua mão levantada. Glória a Deus pela sua vida, glória a Deus pela sua vida. Eu vejo você aí atrás. Glória a Deus pela sua vida. Se você pudesse colocar em pé nesse momento, você que levantou a sua mão, tenha coragem, fique em pé que nós vamos orar. Fique em pé, você que levantou a sua mão, para que nós possamos orar junto. Não tenha vergonha. Jesus Cristo se expôs por você. Jesus Cristo se expôs por cada um de vocês. Jesus Cristo se expôs naquela cruz para que você pudesse ser liberto da condenação. Porque o que Satanás quer fazer é te dizer que você não tem valor, que você não é ninguém, que você vai atravessar esse deserto sozinho. E eu estou aqui como um profeta de Deus te dizendo: Ele está contigo, Ele quer caminhar contigo. Eis que estou à porta e bato. Se você deseja abrir o seu coração, a porta do seu coração para Ele, fique em pé onde você estiver, e nós vamos orar. Melhor do que isso, eu quero pedir que você tenha mais uma atitude de fé e de entrega, que você saia do seu lugar e venha aqui à frente. Eu vou orar com você, eu vou descer e eu vou orar com você. Sai do seu lugar e vem aqui, eu não quero te pedir nada. O que Deus quer é o seu coração, só o seu coração. Sai do seu lugar e vem aqui à frente, vamos orar. Uau, uau. A colheita do Senhor, a colheita do Senhor. Se você deseja entregar o seu coração, saia do seu lugar, venha aqui à frente, não perca a oportunidade. Esse é o dia que o Senhor fez, não tenha medo, não tenha vergonha. Deus está nesse lugar para que você entenda que você não está sozinho nesse deserto. Glória a Deus, uau. Existe uma unção de salvação sobre esse lugar. Glória a Deus, sai do seu lugar. Deus me incomoda, Deus está me falando que tem mais gente. Você tem a oportunidade, não fique preso. Se você não tem coragem, pega na mão da pessoa que te trouxe e fala: olha só, eu estou com vergonha, mas me leva lá, me leva até a frente, eu quero ir. Se você está assistindo esse culto online e deseja fazer essa oração também, glória a Deus pela sua vida, jovem. Glória a Deus. Se
Se você está assistindo esse culto online e deseja entregar o seu coração para Jesus também, peço que você, depois dessa oração, escaneie o QR Code que está aparecendo na sua tela e que você faça essa oração com a gente, amém? Coloque a mão no seu coração. Uau! Repete comigo essa oração, mas acredite nisso que você vai estar falando. Fala assim: Senhor Jesus, hoje eu entrego a minha vida em tuas mãos. Jesus, eu confesso que o Senhor é o meu Senhor e o meu Salvador. Eu confesso os meus pecados e eu peço, Jesus, que o Senhor escreva o meu nome no livro da vida. A partir de hoje, eu me comprometo a abrir o meu coração para que o Senhor me guie, me direcione, em nome de Jesus. Senhor, eu quero te agradecer, Deus, por cada decisão. E eu quero pedir, Deus, que o Senhor guarde a vida dos teus filhos, que o Senhor toque no coração, que o Senhor comece a mudar as histórias, que o Senhor comece a mudar, Senhor, o passado deles. Deus, o passado não mais importa, hoje eles estão em Cristo, e a sua palavra diz que quando nós estamos em Cristo, nós somos novas criaturas, as coisas velhas se passaram e eis que tudo novo se fez. E eu te agradeço, Deus, porque a colheita é tua, é para a sua honra, é para a sua glória. Deus, não é para a promoção da IA Church, não é para a promoção do 18H, é para a promoção do seu evangelho, que salva, que restaura e que transforma. Eu te agradeço, Senhor, por tudo, e peço que o Senhor unja a vida de cada um dos teus filhos, em nome de Jesus. Eu quero falar uma coisa para vocês: a partir de hoje vocês não estão mais sozinhos, não é mais você por conta própria. O Espírito Santo está dentro de você. Você foi batizado com o Espírito Santo nesse momento. Nós acreditamos que quando nós entregamos o nosso coração, nesse exato momento o Espírito Santo entrou na sua vida, e você agora tem um guia, você agora tem um conselheiro, você agora tem um consolador dentro de você. E eu quero falar com você que talvez reconheceu que está andando e atravessando um deserto, mas esse deserto tem te abatido, esse deserto tem consumido as suas forças, esse deserto tem feito você desanimar, esse deserto tem feito você não acreditar. Eu quero que você fique em pé onde você estiver e nós vamos orar com você. Nós somos uma família, meu querido. Quando um sofre, todos sofrem. Não tenha vergonha. Se você está vivendo um deserto e talvez não, cara, a depressão tem sido pesada, as crises de ansiedade têm falado ao seu coração e soprado medo. Se você tem vivido síndrome do pânico por conta do deserto que você está vivendo, eu quero te falar que Deus tem um plano para você, mas você precisa entender que o deserto não é um lugar fixo, é um lugar de passagem. É um momento, vai passar. Não adianta você olhar o tamanho do deserto e se impressionar. Para que você consiga atravessar esse deserto, você precisa que Deus pegue na sua mão e te conduza. Porque quando Ele te conduz, Ele faz com que você repouse sobre Ele. Seus pastos verdejantes. Deus preparou Davi para enfrentar o Golias, gigante. Deus preparou Elias para desbancar as crendices de Baal em Israel. Deus preparou seu filho para dar início ao seu ministério e conquistar, sabe, para nós a eterna redenção. E Deus prepara você e a mim para que nós sejamos instrumentos em suas mãos para levar o evangelho até os confins da terra. Quero te trazer uma palavra de fé, que muitas vezes Deus nos tira de um lugar para que no deserto nós sejamos treinados, porque no deserto nós estamos mais perto de cumprir os propósitos de Deus do que se nós estivermos confortáveis em nossas casas. Eu queria pedir que a igreja inteira ficasse em pé. E eu queria pedir que você colocasse a mão no seu coração. E que nesse momento você tivesse uma conversa com Deus, que você falasse com Deus. Que você orasse, que você conversasse com Jesus, que você abrisse o seu coração, talvez como há muito tempo você não faz. Que você falasse: Jesus, o Senhor é tudo. O Senhor é tudo que eu preciso nesse processo. O Senhor é tudo que eu preciso nessa caminhada. Sem o Senhor eu não consigo, com o Senhor eu posso.
Eu posso absolutamente todas as coisas, assim como Paulo diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso estar no deserto, eu posso porque o Senhor está comigo. Será que você pode no seu lugar fazer uma oração? Você não precisa levantar sua voz. Você e Deus nesse momento, eu queria pedir que o silêncio imperasse aqui, um pouquinho, só um pouquinho, Léo. Que o Espírito Santo toque a sua vida agora, para que você não se sinta sozinho nessa caminhada, mas saiba que Deus está contigo, te guiando, te direcionando. Hoje é dia de restauração em relacionamentos entre filhos e pai, mas não filhos biológicos e pais biológicos, filhos com Deus que está no céu. Hoje é o dia de Deus restaurar o seu relacionamento com Ele. Ele é aquilo que você procura, Ele é a paz que você procura. Ele é aquele que pode abrir o caminho, pode te abençoar, pode te guardar. Senhor, nós queremos te agradecer, Deus, por essa linda festa que aconteceu nesse lugar. Obrigado, Senhor, porque nós entendemos que no deserto nós somos chamados. Porque nós entendemos que no deserto nós temos a provisão. Porque nós entendemos, Deus, que no deserto nós somos treinados e que o deserto é a sua agenda. Mas nós te agradecemos também porque nós sabemos que o deserto não é o nosso destino. O deserto é o lugar de passagem. Obrigado, Pai, porque o Senhor vai nos levar para a terra prometida. E eu peço, Deus, que essa mensagem ecoe no coração dos teus filhos. Que eles possam sair daqui, Senhor, renovados, sabendo que o Senhor está no deserto, durante o processo, os abençoando, os guardando, e que existe sim beleza no deserto. E a beleza é que nós somos amparados pelo Deus cuidador. A beleza é que nós somos amados, somos resgatados, somos testados e não estamos sozinhos. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor está conosco. Eu te agradeço, Deus. E nós celebramos esse dia, Senhor, orando e declarando as tuas bênçãos sobre essa semana. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Se você puder dar um grito de júbilo no seu lugar. Deus te abençoe. Tenha uma semana de vitória em nome de Jesus.